Então, pessoal do nono ano, vamos continuar em nossa aula de DG. Resolvi fazer nesse esquema agora de gravar, tá? Pra gente intercalando live e videoaula, live e videoaula. Tá? O que eu pensei, então, é dar dicas, né? Explicar o que eu ia fazer na sala de aula mesmo. Explicar como resolve cada exercício. E aí vocês resolvam aí na casa de vocês, tá? Então, aqui eu vou dar dicas e explicar, interpretar o enunciado com vocês, tá bom? Então, seguindo aí, a gente fez até o 8 na outra aula. Vamos aí para a página 47 para fazer o exercício 9. Então, ele está pedindo assim, ó, construa um triângulo retângulo. Ele não disse em que vértice ele quer esse ângulo reto, tá? Então, a gente vai poder escolher. Dadas as medidas A da hipotenusa, então esse A ele forneceu pra gente, e a medida H da altura relativa à hipotenusa. Ou seja, o que significa a altura relativa à hipotenusa? É a altura que bate na hipotenusa, tá? Então, eu teria algo desse tipo aqui, ó. Um triângulo retângulo, ele deu essa medida A, e a altura relativa à hipotenusa é esse cara aqui, ele quer de medida H, tá? Lembrando que para ser a altura tem que fazer 90 graus, e aqui, para ser triângulo retângulo, também tem que fazer 90 graus, tá? Então, vou escolher esses vértices aqui, só para o vértice A ficar de frente com a medida Azinho, que é normalmente assim que a gente monta, né? Vértice C de frente com a medida Czinho e vértice B de frente com a medida Bzinho, ok? Só que aí a gente tem que interpretar o enunciado para utilizar bem os dados que ele deu. Então, ele me deu essa medida da hipotenusa e a medida da altura. E aí, eu interpretei. A altura, quando encosta na base, faz 90 graus e o triângulo tinha que ser retângulo, então aqui é 90 graus, tá? Só que ele não me deu nem o lado AB e nem o lado AC. Então, não faz sentido eu construir o meu triângulo nesse formato, tá? Porque ele não me deu essa base. Lembra que eu falei? Sempre a gente tenta marcar a base. Então, a gente não vai desenhar nessa estrutura. Eu vou desenhar o triângulo virado, tá? Como ele me deu essa base, ele me deu a medida da hipotenusa, é mais inteligente eu marcar a medida da hipotenusa como sendo a base. Ok? Então, vamos marcar a primeira medida da hipotenusa como sendo a base. Aí, o que eu tô procurando? Eu tô procurando um ponto, tá? Vamos dizer que esse é o B, esse é o C. Então, eu tô procurando o ponto A, que este ponto A seja 90 graus. Então, esse ponto A tá enxergando o lado BC com 90 graus. O que eu desenho para garantir medida de ângulo? Lembra? Sempre que eu quero garantir uma medida de um ângulo, eu desenho o arco capaz, no caso de 90 graus. Tá? Então, vou desenhar o arco aqui e na parte de baixo também, tá? Sempre desenha completo. Beleza, então, com esse arco, eu consigo garantir que o vértice A seja de 90 graus. Então, qualquer ponto que eu pegue em cima do arco capaz, a hora que eu ligar com o B e com o C, esse ângulo vai ser 90 graus. O que eu tenho que garantir agora é essa distância, que seja H. Ou seja, eu quero garantir que do ponto A até a base tenha a medida H. Então, eu estou garantindo a medida de um ponto até uma reta. Ou seja, eu preciso construir a paralela a esse vértice, a esse segmento BC, que tem a distância H que foi fornecida, tá? Então, eu preciso desenhar a paralela, o par de paralelas, na verdade, né? Par de paralelas com a altura Hzinho que ele deu, tá? Aonde o par de paralelas cruzar com o arco capaz é onde vai ser o meu ponto A, tá? Lembrando que esse par de paralelas tem que garantir essa distância H. Então, lembra lá como que desenha o par de paralelas? Precisa construir duas perpendiculares primeiro, então escolhe 2 pontos de apoio. Você pode prolongar esse lado BC para o seu desenho não ficar poluído, tá? Então, pode prolongar o lado BC, você vai desenhar duas retas perpendiculares, escolhe 2 pontos de apoio, tudo bonitinho. Aí, em cima dessa reta perpendicular, você marca a distância H para cima e para baixo. Do outro lado, a mesma coisa, e aí traça onde você fez essas duas marcações, tá? E você vai ter duas retas paralelas que tenham a distância H. Então, eu garanti distância H e garanti o ângulo de 90 graus para ser triângulo retângulo. Onde essas duas informações se cruzarem, eu tenho os meus pontos As, tá? Para ajudar vocês aí, são 4 respostas possíveis. Então, você vai encontrar 4 cruzamentos
entre o arco capaz e entre o par de paralelos, beleza? Seguindo, então, o exercício 10. Construa o triângulo ABC, conhecendo as medidas B e C de dois de seus lados e a medida HA. Essa HA é a altura relativa ao terceiro lado, que é a medida Azinho. Então, ele deu a medida B e C, a terceira medida é a medida Azinho, tá? Relativa ao outro lado. Então, vamos lá. Desenhar aqui um triângulo qualquer, só pra gente enxergar o que ele deu e o que a gente vai ter que garantir, tá? A gente sempre tem tendência, não sei vocês, mas eu sempre tenho. Sempre que eu desenho um triângulo, eu desenho ele sendo equilátero. Vocês também são assim? Nunca desenho um triângulo qualquer, eu sempre vou desenhar um equilátero, não sei porquê. Mas, enfim, construa o triângulo ABC. Conhecendo as medidas B e C, então essa daqui são medidas de dois lados. E ele deu a altura que vai encostar no terceiro lado, tá? Uma dica, sempre, a ordem do seu desenho, né, são várias configurações possíveis. O jeito mais fácil que eu acho de desenhar é sempre marcando a altura na base, tá? Então, você sempre marcar a altura assim, do que deixar a altura para ser marcada dessa forma, tá? Eu acho que é mais simples de resolver. Então, eu vou escolher marcar a altura aqui, tá? Então, este traço, ele me deu, é o AH. Perdão, HAzinho, né? Ou seja, este lado aqui é o lado de medida A, então esse vértice tem que ser o A maiúsculo, tá? Aí o B e o C. Aí o B e o C tanto faz, pode ser o B pra cá, o C pra cá, ou invertido, tá? Aí não vai fazer diferença nenhuma. Então, este lado aqui, como tá de frente com o vértice B, tem medida Bzinho. Esse lado aqui, como tá de frente com o vértice C, tem medida Czinho, tá? Então, o primeiro passo sempre é marcar a altura, é marcar um traço de 90 graus aqui, tá? Então, você vai desenhar uma reta qualquer, tá? Primeiro passo. Reta base, que vai ser aonde os pontos B e C vão ser marcados, tá? Só que como eu não sei essa medida aqui, eles vão ser marcados por último, tá? Então, desenhou a reta base, o segundo passo é marcar uma reta perpendicular. Então, você vai desenhar uma reta perpendicular aqui. E você vai marcar em cima dessa reta a medida Hzinho. Tá? Então, depois que você desenhou a reta base, desenhou a reta perpendicular, você vai garantir que essa distância seja o Hzinho. E com isso, você consegue o seu vértice A. Depois que você conseguiu o vértice A, o que você sabe? Que a distância do A até o B é a distância Czinho. Então, você abre com o compasso, copia lá a distância Czinho, ponta seca no A, faz um arco. Onde esse arco cortar a sua reta base vai ser o ponto B, e a mesma coisa para o ponto C. Tá? Então, o terceiro ponto é marcar AB igual a Czinho e AC igual a Bzinho, tá? Depois que você consegue os pontos B e C dessa forma, você liga o triângulo e tá resolvido o exercício. Ok? Lembrando que essa é uma configuração possível, tá? Tô dando algumas dicas de como eu resolveria na sala com vocês. Mas aí vocês ficam à vontade, se vocês conseguirem outra configuração, tá ok também. Vamos lá pro exercício 11 agora. Construa o triângulo ABC, conhecendo as medidas B e C de dois de seus lados e a medida MA. MA é a mediatriz relativa ao outro lado. Então, vamos lá. Antes de buscar o que a gente vai poder desenhar para conseguir construir, vamos fazer aqui um rascunho só pra gente interpretar, porque no rascunho é mais fácil de enxergar as propriedades do que no texto, né, na minha opinião. Então, eu aconselho vocês a fazer, tá? Desenha um triângulo qualquer, vamos encaixar as medidas aqui pra ver o que tá acontecendo, tá? Então, a gente conhece a medida de dois dos lados, vou marcar este e esse, supondo que seja a medida que a gente conhece. Beleza. E a mediana relativa ao terceiro lado. Mediana é o segmento que divide o lado na metade. Então, esse traço aqui, mais ou menos. Tá? Ela divide na metade. Não necessariamente faz 90 graus, porque não tá dizendo que o triângulo é equilátero ou isósceles, tá? Se fosse, seria uma altura também, mas não tá dizendo, então não é. Tá? Então, esse daqui a gente conhece também. E aí, a gente tenta buscar, em cima desse rascunho, algumas ideias. Então, eu não conheço essa base,
para eu conseguir marcar em cima dela o lado B e o lado C. Porque não é geralmente em cima da base que a gente marca, ou quando a gente tem a altura, a gente traça a altura e depois constrói os dois lados. Isso aqui não é altura, eu não posso garantir que faz 90 graus. E eu não sei aonde esse ponto vai bater, porque eu não sei a medida do terceiro lado. Se eu soubesse, eu pegaria o ponto médio e ligaria esses dois vértices. Então, olha só, eu vou fazer uma figura aqui, ó, porque o que acontece? A mediana no triângulo, ela se conversa muito bem com o paralelogramo. Olha só o que acontece aqui. Estão vendo? No paralelogramo, esse lado também é B, esse lado também é C. Então, no paralelogramo, as diagonais se interceptam bem no ponto médio. Então, essa daqui é uma medida, aqui tem exatamente a mesma medida. Tá? Então, é por aí que a gente vai começar a construir a nossa figura. Então, por que de tudo isso, né? Então, lembrando que aqui, esse é o nosso objetivo, é conseguir esse triângulo ou o de baixo, né? São iguais. Mas por que a gente, então, tem essa ideia do paralelogramo? Sempre que for mediana, mediatriz, o paralelogramo funciona muito bem, porque as diagonais deles se interceptam no ponto médio, e ponto médio tem tudo a ver com mediana, né? Então, é mais fácil de conseguir. Por quê? A hora que eu traço aqui esse traço que vale 2MA, então eu vou ter que copiar a medida MA 2 vezes. Eu consigo aqui um vértice do triângulo, tá? Por que eu escolhi o vértice A? Lembrando daquela ideia, né? Que o vértice B tá de frente com a medida B minúsculo e o vértice C tá de frente com a medida C minúsculo, tá? Bom, então tá. A dica que eu tô dando pra vocês é essa. Comecem a construir este segmento com traço de 2MA, tá? Seguindo a ordem das letras, esse traço a gente conseguiria como D. Olha só. Depois que a gente tem esse traço, tá? Vocês podem fazer ele deitado na horizontal, tanto faz, tá? Com medida 2MA, que é a medida que ele deu na apostila para vocês, tá? A gente consegue o vértice A do triângulo e o vértice D, que a gente vai usar apenas para construção, tá? Ele não vai fazer parte do triângulo. A nossa resposta vai ser isso aqui, ó. Bom, olha só o que acontece. Para traçar o paralelogramo, ele tem 4 lados. Então, do vértice A, eu abro do tamanho B, faço um arco aqui, com um compasso. Do vértice D, eu abro do tamanho C, faço outro arco aqui. Eles se cruzam e te dá o vértice C. Do outro lado, a mesma coisa. Ponta seca no C, perdão, ponta seca no A, abre do tamanho C, vai dar um arco. Ponta seca no D, abre do tamanho B, que é esse tamanho de lado. Vai dar outro arco, e aí você consegue o vértice B e consegue ligar o seu triângulo com todas as propriedades pedidas no exercício. Combinado? Se alguém depois tiver outra ideia de construção, a gente pode discutir mais pra frente, ok? Bom, o último exercício aí que eu tô propondo pra vocês pra realizarem nessa aula é o exercício 12. Ele diz assim: construa um triângulo ABC conhecendo a medida A, então isso aqui ele forneceu pra gente, de um de seus lados. A medida do ângulo A ele também forneceu. Por que ele diz ângulo oposto? Lembra lá que eu falei? Sempre o vértice A tá oposto à medida A minúsculo, então por isso que ele disse ângulo oposto. E a medida MA da mediana relativa a esse lado. Então, ele dá a medida MA da mediana relativa ao lado A. Então, vamos ver o que a gente tem. A gente tem uma base, tá? Já que ele deu um lado, vamos colocar esse lado na base porque facilita. Lado A. A gente tem uma mediana aqui que passa pelo ponto médio, tá? De um certo tamanho. Sim? E a gente tem um ângulo A. Com isso, a gente vai conseguir depois construir os dois lados, tá? Então, eu tenho o ângulo a mediana e a base. Vamos pensar, então, o que a gente vai ter que construir para garantir as duas restrições que ele deu. Ele deu restrição do ângulo. Para restringir ângulo, tem que ser arco capaz, tá? É a construção que garante um ângulo. Então, eu tenho um segmento, quero garantir um vértice com um certo ângulo. É cenário perfeito para o arco capaz, tá? Você vai transportar o ângulo A para cá, vai construir o arco. Qualquer ponto desse arco será um possível vértice A,
tá? E essa mediana aqui, né? Agora, o que que a gente faz para conseguir mediana? Mediana, a gente vai ter que desenhar a mediatriz do segmento. E essa mediatriz, ela já faz parte da construção do arco capaz, então você já vai ter desenhado ela. No final, a única coisa que você vai ter que fazer é marcar o tamanho que ele deu. Então, marcou a base, que é a medida A que ele te deu, fez o arco capaz. Dentro do arco capaz, você já faz a construção da mediatriz. A única coisa que você vai ter que fazer depois é marcar a medida da mediatriz que ele te deu. Por quê? Aqui na apostila, vou tentar mostrar aqui sem mostrar a resposta. Aqui, ó. Aqui na apostila ele te dá a medida A, que vai ser a base. Essa mediana aqui, você vai copiar essa distância lá na reta mediatriz depois que acabar o arco capaz. E aqui tá o ângulo A que ele deu pra gente, tá? Então, esse daqui é o último exercício, mas é um dos mais simples desses que eu passei pra você, tá? É arco capaz, mediatriz, a única diferença é que você vai ter que marcar a medida MA que ele te deu em cima da reta mediatriz. Uma dica que eu dou pra vocês é deixar pro final. Então, constrói o arco capaz primeiro, depois marca a mediatriz, tá? Com isso, vocês vão conseguir os dois vértices, beleza?